Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tivemos aí a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro e a imprensa esportiva repercutiu essa partida e teve a estreia dos reforços do Flamengo. Samuel Lino, grande destaque na estreia do Mengão. Vamos juntos analisar, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. E já coloca nos comentários aí de qual cidade você está acompanhando aqui o nosso vídeo. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. E uma das grandes discussões que existem dentro desse meio, são várias opiniões, que é o seguinte, que eu vou usar até uma palavra que quando eu escutei a primeira vez eu achei meio assim, será que existe essa palavra e tal? Os jogadores estão destreinados, eles estão sendo destreinados. São as palavras que eu... Por quê? O que acontece? Eles proíbem o jogador de fazer as coisas, então quando o jogador tem que fazer durante os jogos, a musculatura não está preparada para fazer o número que se exige dentro do jogo. Então o jogador não consegue. Então isso é uma das grandes discussões que existem dentro do meio do futebol por causa disso. Quantos gols de falta nós estamos vendo? Poucos. Quantos cruzamentos nós estamos vendo? Algumas semanas, alguns. Mas poucos, perto do que era no passado. Perto do que era no passado, né? Sim. Então, assim, Foram 40. algumas coisas que precisam ser trazidas aí à tona para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. Vamos falar do jogo agora, porque o Galo conseguiu um resultado espetacular e o gol saiu numa saída equivocada da defesa. Eu falo da defesa, tá todo mundo falando do Léo Pereira, mas é um lance em camadas. Vamos lá, o Felipe Luiz fala sobre ela, sobre a falha. Eu acho que o Wallace é o jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem. É ele, é o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele tá, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem também acontece com os outros. Eu, particularmente, a única coisa que eu não quero é que ele atue de forma violenta ou então xingue, insulte algum jogador do campo, ao contrário. Mas eu quero que ele continue sendo ele, que ele continue sendo esse cara com esse caráter, essa personalidade. Vamos lá, esse é o assunto do Wallace Ian, que teve ali um entreveiro com o Lianco. Mas o Lianco falou? É o desdobramento de domingo, né? Sim, a gente vai falar sobre isso. Temos imagem, o Lianco, Fabrício, clareie-me. O Lianco. Vamos lá, Lianco. Então, primeiro dele, eu acho que dá para ver a qualidade que tem. Não só ele, como o Gonçalves ali também, são dois jogadores muito bons. Eu acho que, né, quando ele sobe assim da base num time como é o Flamengo, por um lado dá para entender a forma o que deve passar na cabeça dele. Aí ele estava mais tranquilo, era já na zona mista, no campo ele fala com mais contundência. Zé, vou começar contigo, porque campo você conhece. Sim. Você conhece o que é aceitável, o que não é. O Wallace Ian, uma coisa que está me pegando é que a sensação que eu tenho é que tem gente conduzindo uma narrativa do Wallace Ian ser um pouco destemperado. E me parece que estão exagerando. Pra mim, e eu gosto de jogador assim, se é pra resolver, gosto de jogador assim. Quero te ouvir, Zé. Não, querem rotular o menino, né? Bom, achei que a gente ia discordar. Você ia falar que ele tá errado. O Wallace Ian não tem que mudar nada. Tem que mudar nada, ele tem que continuar jogando da mesma forma. Mas ele falou que no Flamengo pinga todo dia 30. Pô, foi o Igor Rabelo, né, que falou isso, né? Peraí. Isso é coisa que resolve dentro do campo, ali, xinga, fala, tal. Vou falar o que aconteceu entre mim, eu e o Paulo Nunes, vai, né? Corinthians e Grêmio, Copa do Brasil, não, Libertadores, eles ganharam a primeira aqui no Brasil, no Pacaembu, depois 3-0, né? E nós fomos jogar contra o Grêmio lá. E eu ia ter depois as Olimpíadas e ele ia continuar jogando a Libertadores. Pô, bicho pegava, mais que porrada e tal. Moleque, virou pra mim, era moleque, eu tinha 18 anos. Moleque, enquanto você vai ficar em casa lá assistindo a televisão, eu vou jogar Libertadores.
Enquanto você fica lá, tá bom? Um abraço. Aí eu falei assim, vai, né, para aquele lugar você também. Enquanto você vai ficar jogando a Libertadores, você me assiste depois nas Olimpíadas. Acabou o jogo. E aí, Paulo, tudo bem? Beleza? Como é que tá? Acabou, isso é coisa do jogo. O que me admira são esses caras marmanjos, mais velhos. O moleque é folgado. Deixa o moleque. Vocês não foram moleques, não? O nome que reclamou foi o Hulk. Mesmo o Hulk. O Hulk também fala pra caramba. Deixa o moleque. O Hulk reclamou de alguma coisa? Eu tô surpreso. Deixa o moleque jogar. Estão tentando intimidar. O que eu sinto falta são os mais velhos do Flamengo não comprarem a briga. Os mais velhos não comprarem a briga. Deixa o moleque jogar. Se ele é assim, ótimo. Se eu sou o treinador, eu falo pra ele, continua. Só toma cuidado pra não entrar na pilha e ser expulso. Uma porrada, fazer uma falta, desnecessária. No resto, vai pra cima, pega a bola. Eu ainda dou a ordem. Vem cá, Alan. Joga a bola no Wallace, vai pra cima deles. E é o futebol, meu. É o futebol. Agora, o que me admira são caras de 30 anos, 28, 27 anos. Não, porque o menino falou isso. Peraí. O menino falou isso, aí pega um lance, você vai lá e dá uma porrada. Aí não acontece nada. Aí tá beleza, aí pode. Ser desleal, pisar no jogador no chão. Aí pode. Aí tá tranquilo. Agora, porque o menino bateu boca, bate boca também. E o menino fala, tem argumento? Então vamos argumentar aqui. Você não... tá bom, mas eu ganhei Libertadores. Eu fiz isso, fiz aquilo. Faz parte do jogo. Agora, querer inibir o menino, tentar intimidar o menino ou proibir o menino de ser o que ele é, não. Eu só sinto falta dos jogadores mais velhos do Flamengo não comprarem a briga. Porque algum tempo atrás os mais velhos vinham e atropelavam também, brigavam e entravam na confusão, tudo. Peraí, deixa o moleque jogar. Que quis ali entendeu? Apartar, né? Quis apartar. Então assim, vamos parar um pouco de falar, né? É muito mimimi pra gente velha do futebol ficar falando muito mimimi, marmanjão, velho. Porque o menino, porque ele tá falando, peraí, entra no campo e joga, acabou, deixa o moleque falar e você fala com o moleque também, acabou o jogo, vamos trocar a camisa? Beleza, vamos trocar a camisa e tal. Não dá, né? Rafa. Então, eu tô aqui pensando, ouvindo atentamente meu queridíssimo Zé Elias falar, tô aqui pensando se não havia uma causa interna para que ninguém tenha comprado o barulho do Wallace. Isso me deixa um pouco encafifado, né, Pascoal? Sabe aquela coisa da pulguinha aqui atrás da orelha? A gente tem dia de pensar, né? Por que será que ninguém foi lá fazer essa parede para poder proteger o garoto? O Pedro fez aquela interferência imediata ali, mas não apareceu essa figura mais velha, esse líder mais antigo do elenco para defender o Wallace. Vamos lá, são duas coisas diferentes, tá? Primeiro, o jogo falado existe, é do futebol. É da liturgia do futebol. O jogo falado tem que acontecer, vai acontecer sempre, tá tudo certo, provocações fazem parte e tudo bem, desde que haja, né, um limite em relação à violência física. O que não pode acontecer são dois fenômenos que derivam desse jogo falado. O primeiro é uma possível violência física, uma agressão, uma chegada mais dura, algo que vise atrapalhar a vida profissional do jogador. Eu acho que o Wallace está sendo muito caçado, em alguns momentos um pouco de virilidade em excesso, mas não vi nada ainda que caracterize assintosamente a tentativa de alguém tirá-lo do jogo. É uma questão específica. E o segundo fenômeno que é derivado desse é a história do jogador começar a fazer também algumas encenações. E ontem o Wallace, em alguns momentos, encenou para a arbitragem para poder levar o Rafael Claus, árbitro do jogo, a marcar um pênalti, enfim, discutir lances que não cabiam discussão, que foram lances absolutamente corriqueiros do jogo. Vejam, são coisas diferentes. O talento do garoto precisa ser valorizado, cacifado, enaltecido, e também acho que o ideal é deixar o menino à vontade para fazer a arte dele em campo e também fazer jogo falado. Ele tem personalidade, ele é diferente da média, isso tudo está dentro do contexto que eu acho positivo. O que eu acho negativo é se entrar numa de começar a tentar desenvolver o projeto do Caicai, sabe, começar a querer sujar um pouco o jogo. Isso eu não acho uma boa. E sigo com a pulguinha aqui, ó, atrás desta orelha, por que os mais cascudos não foram lá para sair em defesa dele, né? Esse é um ponto interessante. Quero te ouvir, Pascoal. Assim, eu sou contra esse tipo de ficar... o futebol hoje está muito mimimi, cara. Eu também acho. Está muito dolorido. Os caras estão tudo muito dolorido. Não pode comemorar. Não só tem uma torcida no estádio. Você não pode comemorar gol. Vai comemorar gol onde? Só tem uma torcida no estádio.
Você vai correr pra você vai chorar porque você fez o gol? Não, quem Esse é o foi? primeiro Foi ponto. o Hugo, acho, né? O Hugo no gol do... Jogo do Corinthians e jogo do Palmeiras. Corinthians. Mas Exato. é normal que tem jogador que quer sair na porrada com o cara que faz o gol com torcida única porque tá comemorando. É isso. Então, é isso que eu tô Isso falando. não- O cara isso- vai pra onde, É Zé? a famosa média com o coisa- torcedor. Tem coisa que eu não consigo entender. Lá na Argentina, depois, acho que depois de 11 ou 12 anos, voltou a ter torcida. Pode ir no campo do adversário, mas tudo com controle da polícia e tal. Até porque agora tem o negócio da câmera facial. Então, aí você consegue identificar quem passou pela catraca, enfim. Tem um outro processo. Nesse caso do Wallace Ian, gente, eu estou falando de um garoto. Não, que pode ser até um garoto folgado. Vai lá e devolve, fala pra ele. O Zé Elias era um garoto folgado. Ele tomou um tapa no peito de uma vez do Mazinho. Aí ele percebeu o tamanho da resposta. Verdade, eu tô falando uma coisa que eu vi, ninguém me contou. Sim, eu tô rindo porque eu tô... É verdade. Foi, assim, com todo o respeito a todos os outros, né? Mas foi o único que eu falei, opa, peraí, deixa eu conversar, porque ele... Porque ele tava falando. Eu tava brigando... Todos os outros é bom demais, né? Realmente foram muitos, né, cara? Essa é uma questão Tem de muitos quantidade. outros, né, Rafa? eu vou até tirar os óculos. Não, Vou eu também. é porque é o seguinte, eu comecei a jogar com 16 anos de idade. No meu segundo, acho que foi o segundo ou terceiro jogo no Pacaembu, foi contra o Flamengo, eu, na ingenuidade de disputar a bola, subi para disputar a bola, tomei um soco na cara. Não vou falar o jogador aqui por questões éticas. Me deu um soco na cara. Aí eu falei, pô, já desceu o melado, falei, quebrou meu nariz, né? Falei, pô, Ia aí estragar. saí, aí o doutor... Ia estragar a carcaça. Pô, já tá estragado. Eu já era Cara, estragadinho. jogo 2. Já era estragadinho. No terceiro jogo, já quebrou o nariz. Aí tratei, voltei, eu olhei, guardei o número. Aí, primeira bola, ele veio, eu devolvi o soco. Aí ele falou, eu vou te matar, moleque. Eu falei, vou matar nada, eu que vou te matar. Aí ficou dando porrada um no outro o jogo inteiro. Era assim, entendeu? E a do Mazinho? Aí os outros foram mais ou menos assim também. Eu era meio chato. Hoje eu assisto meu jogo e falo, que moleque folgado. Eu ia brigar comigo mesmo se jogasse hoje. Sim. Aí o Mazinho, eu tava brigando, discutindo com o Cláudio Guadanho, no jogo contra o Palmeiras. Na lateral, assim, eu e o Cláudio Guadanho. E o Mazinho veio, me deu um tapa no peito, falou, moleque, sai, moleque, vai jogar, meu. Você joga bem, para com isso, vai jogar. Me deu um tapa no peito assim e falou, sai, vai, para de discutir. Ou seja, ele foi meio que apartar a briga do time, sossega aí, vamos jogar bola. Mas ele me deu uma... Entendeu? Mas foi uma forma diferente, porque ele poderia, moleque, você é folgado, tal. Não, me deu um tapa no peito mesmo, que eu senti aquela que o coração chacoalha assim. Tem uns tapas que... Uns tapinhas que dói. Ele me deu o tapa assim, falou, moleque, ele tem a língua presa. Aquela que arde, né, Zé? Ele tem o Mazinho tem a língua meio presa, assim, que eu lembro, né? Moleque, moleque, você joga bem, para de encher o saco, vai jogar. Pô, ele falou, ali eu primeiro me intimou, né, senti intimidado aí por causa do tapa. Quando ele falou comigo, eu entendi, opa, peraí, entendeu? Mas os outros não, existe isso. Ainda mais que é moleque, você quer... O próprio Lianco, se vocês passarem o lance que ele tá caído, primeiro vem o Igor Rabelo, fala lá os negócios pra ele, o Lianco vem depois e fala, e aí começa a discussão. Porque o moleque até então não tinha discutido, não tinha falado nada pra eles. Que dizem que veio do jogo do fim de semana, né? Fim de semana. Olha. É do Igor Rabelo, e ele e o Igor Rabelo do jogo de final de semana, que o Hulk foi reclamar com o técnico do Flamengo, que o garoto é muito folgado, né? Foi reclamar. E aí agora depois essa foi a do Lianco, e depois dessa reclamação, também do Igor, quando o jogador tá caído. Aí vem lá o Klaus dá cartão amarelo, e aí o Costa também tá... Ontem ele tava no modo experiência, hein? Não, ontem ele apitou não querendo se incomodar. Modo experiência. Ontem ele não queria se incomodar para apitar o jogo, só queria ficar no meio do campo. Era o árbitro vigia, ficava de longe e vigia. Aí quando tinha alguma coisinha, ele chegava perto. E agora, o Klaus não é isso. O Wallace Ian chama 2 ou 3 vezes o pessoal ali, até porque tinha um lateral, uma falta a favor do Flamengo. Era uma falta a favor do Flamengo. Mas ninguém apareceu. É isso, ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Aí é o seguinte, aí é a questão de solidariedade, né? Claro. De parceria, de companheirismo. Mas é o que o Rafa falou, é que chama a atenção dele. Agora, aí é o seguinte, o jogador de futebol tem lá as suas normas, tem lá as suas regras, tem algumas regras de comportamento. Se ele é assim com o adversário, ele não pode ser assim com os companheiros de clube. Sim. Perfeito? Ele não pode ser, ele tem que dar uma controlada nisso.
Porque senão ele vai viver sozinho dessas batalhas dele. Então ele precisa ter eu estou imaginando aqui um cenário no Real Madrid. Né? Vinícius Júnior toda hora é protegido por quem? Rüdiger. Vem logo um sujeito de 2 metros de altura e opa, o que está acontecendo aí? Tá pegando. Já reparou isso não? Sim. Deu um enrosco com o Vinícius Júnior, quem é que aparece? O Rüdiger. O sujeito daquele tamanho, o cara, opa, pera um pouquinho, vamos conversar, não é bem assim, entendeu? Porque tem formas e formas, né? Agora, eu sou absolutamente a favor de que o jogador expresse o seu talento em campo. Se o cara quiser dar pontapé, é falta. Se der outro pontapé, é cartão. Se não, pode ser expulso. É isso, o árbitro tem que aplicar. O árbitro, ele não está lá para achar. Ele tem que apitar o acontecimento. É só isso. Tem uma... Desculpa, Pascoal, é que eu falo assim, eu fico lembrando das histórias. Tem uma história do Ronaldo aí, procurem na internet. Na época que não tinha o VAR, o Ronaldo Fenômeno fala que ia jogar, acho que em Poços de Caldas. Não, quanto vai ser? Vai ser 3-0, vou fazer 3 gols e tal. O zagueiro ele pegou na bola, o zagueiro foi lá e tum, deu a primeira, ele olhou assim, deu a segunda, deu a terceira. Ele falou assim, ó, tá lá. E tomaram de 2-0, acho que se não me engano. Tá na internet, vocês buscam aí. Ronaldo, depois da terceira, o zagueiro falou assim, Tó, leva os 3-0 lá pra PH que é seu, vai lá. Existe isso. Agora, o que me admira é os caras mais velhos ficarem nesse negócio de, tá falando, muito mimimi, pelo amor de Deus. Vamos pro lance do gol. Temos o gol? Temos a declaração, o que temos? Agora vamos ver. É rapidinho antes do... Você já pensou se isso daí acontecesse na NBA? Que os caras falam todo jogo, aqueles... Sim, o trash talk. Não ia ter mais jogo. E no boxe? Antes das lutas. É isso. Vamos ouvir o Felipe Luiz. O gol do Galo. Essa nossa saída de bola, ela nos deu tanto sucesso até agora. A gente saiu jogando de várias formas diferentes, contra várias pressões diferentes. E hoje aconteceu o primeiro erro, talvez, de saída de bola, que tenha acontecido o gol. Na qual... eu peço para os meus jogadores fazer isso, eu peço para eles saírem jogando e eu sei do risco que existe e algum dia iria acontecer, foi hoje, infelizmente. Então, a única coisa que eu quero é que eles não parem de tentar de sair jogando, porque eu acredito que no futebol dessa forma, essa é a minha ideia. Vamos lá, eu acho uma declaração importante porque assim, a gente sabe que vários treinadores fazem, alguns, né? Vários não, mas está aumentando o número de treinadores que faz o que o Felipe Luiz falou de eu peço. O que eu não consigo entender, e não me parece, eu entendi ele blindar os jogadores falando isso, mas assim, eu imagino que um técnico que pede isso vá compreender se em uma vez um zagueiro... Ele não precisa estar virado pra dentro da grande área. Ele é canhoto, ele não é destro. Gira o corpo aqui, fi. Ó, fi, gira. Ó, girou o corpo. Sai jogando aqui, ó. Peraí. Como que é, não é? Peraí, aí, agora, vai, Pascoal, vai. A bola vem aqui. Toquei a bola. Gira o corpo, domina e sai pro lado certo. É muita categoria, né? Puxa vida, tem segredo nisso? Léo Peré. Pascoal, vou jogar com maior dificuldade. Vai, Pascoal. No peito, vai. Joguei no peito. Dominou, virou. Tirou o corpo, sai jogando. Não. Mas tem dificuldade nisso, José? O outro Léo também poderia ter quebrado a bola. Sim. O goleiro poderia ter quebrado a bola. É a bola quebrada. Sim, com certeza. O goleiro, a bola quebrada tem o seu valor, meu senhor. Sim. Os caras estão marcando em 5. Dá uma olhada. Ó, eu fui repórter. Lance aí, vamos colocar de novo. Eu fui um pouco de tempo repórter, né? Ouvi falar, Pascoal. Ouviram dizer que eu fui um pouco de tempo repórter na minha vida. Olha o Varela gritando lá no fundo. Quebra! Olha o Varela gritando lá no fundo. Quebra! O que é quebra? Tira a bola! Você tá vendo o Varela gritar lá no fundo? Sim, a imagem mostra. Vocês estão vendo ou não? Repórter é um bicho chato, ele nunca deixa ele ser. Ainda mais aquele que tinha que ouvir o que é que só você viu, né? Então. Você aprendeu a procurar alguma coisa. Ele mandou tirar a bola, gente. Não, ele falou em português, quebra, não falou em espanhol. Ele falou em português, quebra, que é o que o jogador fala. Não é isso que o jogador fala? Eu, pelo menos, escutava isso atrás do gol. Quebra, tira! Ou senão aquela educação, tira essa bola daí. Então, e aí tirava a bola.
Olha lá, ele domina agora, ó. Domina pro lado esquerdo. Foi um erro de execução do Léo, né? Domina pro lado Porque esquerdo. o próprio passe do goleiro tinha um espaço pro Léo fazer. Assim, eu acho que Só o Felipe... girar o corpo aí, a questão aqui, ó. Gira o corpo, ó. Olha lá, gira o corpo, canhoto, domina, virou, gira. tá o beijinho aqui pra receber o Ayrton Lucas. Tá prontinho o Ayrton Lucas pra receber. Eu vou dizer, tudo bem. A gente assim, tomou um gol, são jogadores que já deram muito pro Flamengo, tudo bem. Mas esse gol pode significar desclassificação do Flamengo na Copa do Brasil. Ou não? Se o Atlético jogar com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, parabéns, Atlético. Sim. Parabéns. Porque os caras falam, mas não dão parabéns pro Galo. Eu tava esperando. Fica um monte de groselha. Porque eu vou chamar fica o um Cuca. monte de groselha, fica untando só defeito, mas não dão parabéns pro Galo. Parabéns pro Atlético, parabéns pro Cuca, que montou um time estrategicamente pra bloquear a saída de bola por dentro. Vamos ver. Bloqueando a saída de bola por dentro, o Flamengo não joga. E foi o que aconteceu. Mas é apresentado depois, não é a primeira, hein? Já tivemos alguns. Fale! Bom, ser a maior contratação da história do Flamengo é uma coisa incrível, um motivo de muito orgulho. E o nosso time, exatamente como você falou, é um time que tem muito talento, muitos jogadores de muita qualidade, mas o nome não entra em campo, números não entram em campo se você não entrar em campo e não correr, não der tudo de si, deixar a vida 100%. Aqui no futebol brasileiro você não vai ganhar, porque ontem vimos contra o Atlético, foi um jogo muito difícil, de muita luta, de muita briga, onde eles estavam jogando o jogo de defender e não deixar o Flamengo conseguir criar jogadas com facilidade. Então acho que números não entram em campo, e eu tô muito tranquilo, tô muito feliz. Eu acho que essa felicidade de estar aqui no Flamengo tá fazendo tirar essa pressão que tá existindo por ser a maior contratação do Flamengo. E bom, isso. Vamos lá, na tela, número Samuel Lino em Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. E ó, ele entrou aos 13 do segundo tempo. 4 finalizações, no alvo 1. Ações da área rival 9. Duelos ofensivos 6. Duelos vencidos 6. Dribles completados 3. Algoritmo da ESPN 7,16. A nota dele nesse pouco tempo que ele ficou em campo. Pascoal, Zé, Rafa, Samuel Lino apresentado, estreou assim, jogou pouco tempo, mas Zé, uma correria e assim, tomada de decisão, aquela bola que ele bate, que o Everson faz a defesa ali, aí teve a jogada, maravilhosa. Né? Ele dá o come em 2 jogadores, ele dá o corte em 2 jogadores, no Lianco e o outro, não sei qual é o lateral, se era o lateral ou o meio campista que estava chegando, ele ameaça, dá o corte aqui, ajeita o corpo e bate, e o Everson faz a defesa. É muito bom jogador mesmo. E a personalidade, né? Que ele pegava a bola do lado esquerdo, foi do lado direito, saiu, voltou para recuperar. Ele é muito bom. Essa jogada aí, ó. É o Gabriel? Não. Ele já tinha tentado essa jogada, depois na volta ele fez uma jogada igualzinha, e aí ele deu o corte, né? No Lianco. O Lianco ficou parado ali esperando. Essa daí, acho, né? Ó, uma. Muito bom jogador mesmo. Aí é uma boa dor de cabeça. Uma boa dor de cabeça pro Felipe, porque não vai ter como tirar. Se ele mantiver essa. Lógico que foi um pedaço pequeno, né? Uma amostra pequena, mas se ele jogar dessa forma todos os jogos, vai ser difícil de tirar, hein? Fala, Rafa. Não, só para acrescentar uma coisa que às vezes as pessoas fica meio que esquecido esse aspecto em relação ao debate sobre o Samuel Lino. Ele de origem é atacante, né? Jogador que sempre jogou nessa função. E quando ele se transfere, dá uma viajada em alguns centros e para no Atlético de Madrid, ele chega nas mãos do Simeone, e o Simeone entende que a melhor forma de explorá-lo era reconduzindo o time para a linha de 3. Isso foi muito comum na temporada retrasada, não na passada. Na passada ele jogou menos. O Conor Gallagher, inglês, veio para o Atlético de Madrid nessa temporada passada e acabou ganhando aquela opção ali de ser titular pelo lado esquerdo. Isso modificou a configuração, inclusive, do time do Simeone, mas na temporada retrasada ele era titular absoluto pelo lado esquerdo e fazendo toda essa liberdade para ser o cara que ataca a marcação do adversário, do outro lateral adversário. E muitas vezes os times que enfrentavam o Atlético de Madrid tinham que dobrar a marcação.
Tinha que alguém socorrer o ala ou o lateral oponente para poder tirar o espaço para o Samuel Lino fazer os dribles. Ele tem muito recurso. Eu não sei dizer, confesso o meu desconhecimento mercadológico ao ponto de dizer quanto vale um jogador. Eu acho que o jogador vale aquilo que o mercado paga por ele. Ele é o reforço mais caro da história do Flamengo. Ele vale tudo isso? Não sei. Acho que o tempo vai dizer. Agora que ele é uma baita aquisição, eu não tenho dúvida. E a curtíssimo prazo, ele vai ultrapassar todos os seus concorrentes diretos, né? Como Michael, Cebolinha. Ele tem mais recursos do que esses. Mas tem o Bruno Henrique que joga nesse pedaço lá também. E o Bruno Henrique com o Pedro sempre deu samba, né? Sim. Sempre deu liga. Eu gosto muito do Samuel Lino. Como o Rafa fala que há 2 temporadas ele foi utilizado para correr os 105 metros do campo e fazia isso sorrindo, né? Fazia isso e força na marcação quando precisava e velocidade no contra-ataque quando precisava, drible, ele tem facilidade de bater com a esquerda, bater com a direita. Eu acho até que a perna direita dele é melhor do que a esquerda, mas ele usa as duas sem nenhum tipo de problema. A ideia é de aproveitamento mesmo no setor ofensivo por parte dele, né? Mas se precisar num jogo ou outro, o Flamengo precisar de uma dobra de lateral pelo lado esquerdo, ele vai voltar e vai dobrar com o lateral. Ele vai ajudar na marcação, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Eu achei 22 milhões com mais 3, com possibilidades e tal. Acho que é um dinheiro, assim, é que a gente fica, é que o futebol propõe esse tipo de valor, né? Sim. A gente sempre, a gente vê um negócio desse. No Brasil pouco, né? Mas assim... Se assusta com esse tipo de valor. Mas eu acho que é um jogador que chega... daqueles que estrearam ontem, eu gostei mais do Samuel Lino. Isso que eu ia perguntar. É de maior impacto? Depois eu gostei do Saul. E por último do Emerson Royal. Essa é a minha relação dos 3. Os 3 entraram bem? Eu acho que eles cumpriram o que prometiam. O Emerson Royal dá para jogar melhor, porque o Emerson Royal ele precisa do físico. Ele precisa estar 100% fez o gol, fisicamente. Né, sim, foi na trave. Participaram. A jogada do Samuel Lino e ele entrando na área. Aquela que bate na forquilha. O Saul, todo mundo sabe da qualidade que ele tem no passe. Né? Aí podem seguir. Ele abriu o jogo uma hora. É o raio-x dos 3 ontem. Pro Samuel Lino, uma hora com a perna esquerda. Ele é bom jogador. O Emerson Royal, por isso que eu acho curioso. É que assim, os 3 não estavam 100%. Para começar, mas quando você vê o banco... Pelo tempo de jogo e por aquilo que eles fizeram... Você acha que devia ter começado? Por exemplo, tirando o Emerson Royal, que entrou no... Eu acho que o Emerson entrou 27, antes, né? 27. Mas assim, pelo tempo... Samuel, o Saul foi o último, 34. Pelo tempo de jogo que eles fizeram e pelo tempo de treinamento com o time, eu acho que eles foram muito bem. Sim. Muito bem. O Samuel Lino, pela individualidade... Samuel Lino fez um treino só. Pela individualidade dele, é impressionante o que o cara fez. O jogador bom chega e joga, né? Agora, vão pegar ritmo, vão entender mecanismos, conhecimento dos jogadores, porque daqui a pouco vai ter, no meio campo, vai ter o Jorginho. O Saul vai jogar do jeito que jogou ontem, vai jogar um pouco mais atrás, junto com o Jorginho. No meio, o Luiz Araújo vai sair para entrar o Lino, vai ser o Bruno Henrique. Entendeu? Tem essas peças que precisam ser utilizadas. Pelo pouco que o Samuel Lino apresentou ontem, eu volto a falar aqui, é difícil de tirar. Difícil de tirar, porque qual o jogador que proporciona isso? O Cebolinha foi contratado para fazer isso, o Cebolinha até hoje não fez. E o Samuel Lino em 15 minutos fez tudo isso. Rafa, quero te ouvir sobre o trio, sobre os 3 jogadores que atuaram, um pouco do que eles... fizeram, mas até expandindo o radar para o que você acha que é o papel dos 3, do Emerson Royal, do Saul e do Lino até o fim do ano, nessa temporada 25. O jogador mais caro, que é o Samuel Lino, né, é jogar para jogar. E aí é problema do Felipe Luiz, né? Para conviver com a quantidade de opções que ele tem, principalmente pelo lado esquerdo. O Flamengo tem muita gente de meio e ataque que se posiciona mais do lado esquerdo do campo. E aí alguém vai acabar espirrando no final do ano. Muito difícil você manter todo mundo no grupo, são todos jogadores de mercado, competitivos. E a substituição, né, a superposição de peças, ela vai melhorando a qualidade do elenco, né? E o Samuel Lino chega para jogar porque ele é melhor que todos os outros que estão ocupando aquela mesma disputa, aquela mesma faixa de campo. Não consigo imaginar nada muito diferente disso.
O Emerson Royal chega para jogar, o Wesley foi embora, achei a reposição muito boa, porque é um jogador de mercado, um jogador que tem experiência nas principais ligas do mundo, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, chega para jogar e muito bem pontuou o Pascoal, precisa muito do físico, não sei, porque ele está em fim de temporada, voltando agora da Europa, qual vai ser o impacto disso imediato em relação a essa condição dele de jogo, mas ele vai ser titular do Flamengo. Mesmo que não esteja 100%, eu acho que ele vai jogar, a menos que o Varela continue com mais prestígio perante o Felipe Luiz. E o Saul, eu acho que o Saul cabe uma discussão boa, viu? Felipe, Pascoal e Zé Elias. O Saul consegue fazer mais de uma função no meio-campo. Vocês lembram qual foi o último jogador que o Flamengo contratou antes do Jorginho, que sabia fazer mais de uma função no meio-campo? Eu respondo, De La Cruz, que ninguém sabe quando vai jogar. Ninguém sabe nem se vai jogar. Não tá com o cara, Então, o Saul chega para isso. Fazer esse papel ali pelo lado direito. Em alguns jogos, ele vai ser o segundo homem, fazendo ali uma dupla de volantes com o Jorginho. Em outros casos, ele vai ser um terceiro homem, quando o Flamengo tiver uma formação um pouco mais compacta para jogos de mais exigência de controle de posse de bola. Mas ele vai ser aquilo ali, ó. Vai jogar uma função ou na outra, o máximo possível perto da área, mas sem deixar de ter também as suas atribuições defensivas. E eu acho que é esse jogador que pode, em termos de dinâmica, fazer o Flamengo performar coletivamente como performava nos tempos do Gerson. Deixando bem claro o seguinte, o Saul não é o Gerson, são jogadores completamente diferentes, mas o Saul tem recursos técnicos e ontem já deu uma prova, um aperitivo disso, recursos técnicos para poder fazer os seus companheiros jogarem como o Gerson fazia antigamente. Seguinte, no fim de semana, vamos migrar agora a discussão para o brasileiro. O Flamengo visita o Ceará. Deixa eu primeiro pegar aqui a classificação, né? O Flamengo tem 36 com um jogo a menos que o Cruzeiro, que tem 34, e aí o Palmeiras tem 32. O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 jogo a menos do que o Flamengo. Nos jogos nós temos desses protagonistas da matemática aí do Brasileirão. Ceará e Flamengo, Palmeiras visita o Vitória e o Cruzeiro visita o Botafogo. Aí, a gente tem os jogos aí. Vocês diriam que... Porque nesse momento, na matemática, a disputa pela ponta é Flamengo e Cruzeiro. Matematicamente, nessa rodada, embora pelos pontos perdidos, o Palmeiras está nessa briga. O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 a menos que o Flamengo. Vocês apostam em quem virando esse fim de semana à frente? O Flamengo ou o Cruzeiro? Pelo jogo... e incluindo o Palmeiras, quem tem o jogo mais fácil? Falar do Cruzeiro, que era o jogo, Flamengo. O Cruzeiro pimba. Flamengo. Eu acho que o Flamengo continua. O Cruzeiro contra o Botafogo mais difícil. É difícil. Bem mais difícil. O Cruzeiro foi jogar contra o Ceará, a gente imaginava que o Cruzeiro fosse ganhar, né? E com o CRB na Copa do Brasil. E aí tem uma derrota e um empate. É isso. São 2 jogos sem vencer. 3-3. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, ficou com a derrota no Maracanã, 1-0 pro Atlético Mineiro, mas tem time para poder reverter essa situação na próxima partida, ainda mais com os reforços que chegaram. A gente viu aí a estreia do Samuel Lino, foi um grande destaque nessa partida contra o Atlético Mineiro, mesmo o Flamengo saindo com a derrota. No segundo tempo, o Flamengo pressionou demais o Atlético Mineiro e muitos lances sendo do Samuel Lino, o grande reforço do Flamengo, uma das... podemos dizer, a maior contratação, a contratação mais cara da história do Flamengo. Então, eu acho que ele tem tudo para poder deslanchar e decolar usando a camisa do Flamengo, assumindo a titularidade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários aí a sua análise sobre a chegada do Samuel Lino, um jogador que estava lá no Atlético de Madrid e agora vem para ser titular do Flamengo, hein? Anota aí, ele vai ser titular do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, nação. A próxima partida do Flamengo é contra o Ceará. O Mengão se prepara para essa partida do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, nesse momento, no Brasileirão é líder. E na Copa do Brasil, teve esse deslize aí contra o Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer na próxima partida. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.